Continuando a nossa maratona sobre o estudo do livro de texto do 100, o curso em Milagres, nós vamos adentrar na seção 5, o curador não curado, do capítulo 9, a aceitação da expiação. Como sempre, vamos ler esta sessão e fazer os nossos comentários, ainda segundo nosso entendimento e interpretação, mas que deixamos a cargo do Espírito Santo para que conduza aquilo que estamos lendo e comentando, e que esse ego se exclua dessas interpretações. Aqui é somente um veículo para que o Espírito possa compartilhar a sua verdade. Nada mais que isso. Que assim seja. O plano do ego para o perdão é muito mais utilizado do que o de Deus. Isso é assim porque é empreendido por curadores não curados e é, portanto, do ego. Vamos considerar agora, com mais detalhes, o curador não curado. Por definição, ele está tentando dar o que não recebeu. Se é um teólogo, por exemplo, ele pode partir da premissa: eu sou um miserável pecador, assim como tu. Se é um psicoterapeuta, é mais provável que parta da crença igualmente inacreditável em que o ataque é real para ambos, ele próprio e o paciente, mas não importa para nenhum dos dois. Eu disse repetidamente que as crenças do ego não podem ser compartilhadas e por isso são irreais. Como é possível, então, que descobri-las possa fazer com que sejam reais? Todo curador que procura fantasias para que venham a ser a verdade necessariamente não está curado, porque não sabe onde procurar a verdade e, por conseguinte, não tem resposta para o problema da cura. Vamos tentar ver o que ele está querendo dizer nesses 2 parágrafos. Ele diz aqui: se um teólogo, por exemplo, ele pode partir da premissa: eu sou um miserável pecador, assim como tu. O que quer dizer com isso? Se você está procurando um teólogo, ele vai igualar você ao que ele percebe e sente da realidade. E vai partir da premissa que você era um pecador e ele sente, por ele se sentir como um pecador. Pois essa é a crença dele. Ele não acredita que isso não seja real. Ele ainda acredita em fantasias. Por isso é que ele diz que é o curador não curado, que ele parte da própria premissa daquilo que é verdade para ele, então ele conduz, vamos dizer aqui entre aspas, o paciente àquilo que ele acredita que seja verdade.
Ele faz, aqui diz, que as fantasias se tornem realidade. Todo curador que procura fantasias para que venham a ser a verdade, necessariamente não está curado, porque não sabe onde procurar a verdade. Há uma vantagem em trazer à consciência os pesadelos, mas somente para ensinar que eles não são reais e que qualquer coisa que contenham não tem significado. Ou seja, na verdade, tudo que nós estamos vivendo não passa de pesadelos e que não são reais. E isso, para nós, é de difícil aceitação, pois nós não estamos curados das nossas próprias crenças. O curador não curado não pode fazer isso porque não acredita nisso. Ele não acredita naquilo que nós estamos vivendo como se fosse um pesadelo, como se fosse um sonho. Ele acredita como é realidade. E o que ele tem que ser curado é do próprio sonho. Todos os curadores não curados têm que seguir o plano do ego para o perdão de uma forma ou de outra. Se são teólogos, provavelmente condenam a si mesmo e ensinam a condenação e advogam uma solução amedrontadora, projetando a condenação sobre Deus. Eles fazem Deus, parecer vingativo e tem medo de sua punição, da punição de Deus. O que fizeram foi apenas identificar-se com o ego. E, ao perceber o que ele faz, condenam a si mesmo devido a essa confusão. É compreensível que tenha havido revoltas contra esse conceito, mas revoltar-se contra ele ainda é acreditar nele. Então não adianta você revoltar contra aquilo que você acredita, pois a própria revolta faz você acreditar naquilo. Olha a sutileza das coisas. Algumas das formas mais novas do plano do ego são tão inúteis quanto as antigas, porque a forma não importa e o conteúdo não foi mudado. Uma das formas mais novas, por exemplo, um psicoterapeuta pode interpretar os símbolos do ego em um pesadelo e então usá-lo para provar que o pesadelo é real. Tendo feito com que seja real, ele então tenta desfazer os seus efeitos, depreciando a importância do sonhador. Isso seria um enfoque de cura, se o sonhador também fosse identificado como irreal. Bom, aqui tem uma chave muito importante, que ele diz, uma das formas mais novas, por exemplo, do psicoterapeuta, pode interpretar os símbolos do ego em um pesadelo e então usá-los para provar que o pesadelo é real. Tendo feito com que seja real, ele tenta desfazer os efeitos, depreciando a importância do sonhador. Esse seria o enfoque de cura se o sonhador também se identificasse como irreal. Aqui, o que quer dizer?
tudo é dado validade nos pesadelos ou nos sonhos como real pelo sonhador. Só que a cura está em não dar validade a estes sonhos, a esses pesadelos, mas ver que aquele que sonha também é identificado como irreal. É aqui que eu diria que poderíamos ter uma cura completa. Pois, ao perceber a irrealidade do sonhador, você deixa de sonhar. Entretanto, se o sonhador é equiparado à mente, o poder corretivo da mente através do Espírito Santo é negado. Isso é uma contradição, mesmo nos termos do ego. Contradição essa que até o ego, na sua confusão, usualmente nota. Se o caminho para neutralizar o medo é reduzir a importância da mente, como pode isso construir a força do ego? Tais inconsistências evidentes são a razão por que ninguém realmente explicou o que acontece na psicoterapia. Nada realmente acontece. Nada de real aconteceu com o curador não curado e ele tem que aprender com o seu próprio ensino. Seu ego sempre buscará ganhar alguma coisa da situação. O curador não curado, portanto, não sabe como dar e, consequentemente, não pode compartilhar. Ele acredita que depende dele ensinar ao paciente o que é real, embora ele próprio não o saiba. O que deveria acontecer então? Quando Deus diz, haja luz, houve luz. É possível achares a luz analisando a escuridão, como faz o psicoterapeuta, ou como o teólogo, reconhecendo a escuridão em ti mesmo e procurando uma luz distante para removê-la, enfatizando a distância durante todo o tempo? A cura não é misteriosa. Nada vai mudar, a não ser que seja compreendido, já que a luz é compreensão. Um miserável pecador não pode ser curado sem mágica, e nem pode uma mente sem importância estimar-se sem mágica. Assim, sendo, ambas as formas de abordagem do ego têm necessariamente que desembocar em um impasse. A característica situação impossível, a qual o ego sempre conduz. É possível ajudar alguém apontando a direção que ele está seguindo, mas o sentido se perde, a menos que ele também seja ajudado a mudar de direção. O curador não curado não pode fazer isso para ele, pois não pode fazê-lo para si. A única contribuição significativa que o curador pode fazer
é apresentar um exemplo de alguém cuja direção foi mudada para ele e que não mais acredita em pesadelos de espécie alguma. A luz na mente dele irá então responder ao questionador, que tem que decidir com Deus que existe luz porque ele a vê. E através do reconhecimento dele, o curador sabe que ela existe. E é assim que, em última instância, a percepção é traduzida em conhecimento. O trabalhador em milagres começa percebendo a luz através da sua percepção em certeza, por entendê-la continuadamente e aceitar o reconhecimento dela. Os seus efeitos lhe asseguram que ela existe. Vamos tentar, através da luz do Espírito, ver o que ele está querendo dizer até aqui. O que é o curador não curado? É aquele que acredita em seu próprio sonho como realidade. Que acredita nesse mundo. Ele não se convenceu do que é aqui ainda e sempre foi uma ilusão. Determinada pelo ego que é ilusório. Vamos dar um exemplo disso. Se uma pessoa, um curador, recebe um outro irmão, uma mãe, por exemplo, que perdeu um filho e está em extremo desespero. Por que ela está em extremo desespero? Por certas crenças. Que ela tinha um filho, que o filho morreu, que ela está sofrendo, que ela nunca mais vai vê-lo. Então, tem uma série de crenças envoltas nisso. E ela procura alguém para compartilhar daquele sonho. E se o curador, ali, que pode ser qualquer pessoa, que acredita nisso, ele vai reforçar isso, pois aquilo também é a sua realidade. E ele vai apoiar, vai, vamos dizer, confraternizar com aquele tipo de procedimento. Então, todos vão ficar na mesma condição. Seria possível dizer para essa mãe que ela não é mãe e que ele também não era o filho dela? E que ele não morre e que ele não nasceu? Isso nem precisaria ser dito. Mas, se o curador vê isso como realidade, ele não precisa dizer nada, pois, ao não acreditar naquilo que essa mãe está compartilhando, é desfeito a dor dela, pois não dando realidade a isto, pela luz do Espírito Santo, você vai saber o que dizer para que a pessoa saia deste sonho e não reafirmar o sonho. Que poderá, se essas palavras você não
é mãe de seu filho, e seu filho não é seu filho, não sei. Ele não nasceu, ele não morreu. Pode ser isso ou pode ser o silêncio. Não sei o que dizer. Isso é uma experiência hipotética que nós estamos colocando aqui, que acontece. Então, se o curador não tem consciência que está vivendo seus próprios sonhos e que eles não são realidades, e ele não dando validade a seus próprios sonhos, ele não dará validade aos sonhos das outras pessoas. Isso não quer dizer que ele vai ser indiferente, é indiferente mesmo. Não. Ele terá mais compaixão, ele não vai participar do sonho dessa pessoa e assim ele poderá ajudá-la a sair desse emaranhado, dessa confusão que o ego sempre nos coloca, com coisas que não existem, que nunca aconteceram. Como ele fala, nada realmente acontece. E o curador não curado, ele acha que aconteceu. Como nós achamos que tudo está acontecendo. Bom, vamos continuar. Um terapeuta não cura, ele permite que a cura seja. Ele pode apontar a escuridão, mas não pode por si mesmo trazer luz, pois a luz não é dele. Entretanto, sendo para ele, ela tem que ser também para o seu paciente. Então a luz é para nós, tanto faz para o curador como para o paciente. O Espírito Santo é o único terapeuta. Ele faz com que a cura seja clara em qualquer situação na qual ele seja o guia. Tu só podes permitir que ele cumpra a sua função, porque essa é a função do Espírito Santo, a cura, não nossa. Nós temos que simplesmente abrir para isso, para que ele haja através desses veículos, como nós colocamos no início deste vídeo. Ele não precisa de ajuda para isso. Ele dir-te-á exatamente o que fazer para ajudar qualquer pessoa que ele te envie em busca de ajuda. E falará a ela através de ti, se não interferires. Lembra-te de que escolhes o guia para ajudar, e a escolha errada não ajudará. Mas lembra-te também de que a escolha certa vai ajudar. Confia nele, pois ajudar é a sua função, e ele é de Deus. À medida que despertas outras mentes para o Espírito Santo através dele, e não de ti, vais compreender que não estás obedecendo às leis desse mundo, mas as leis que estás obedecendo funcionam. Bom é aquilo que funciona. É uma afirmação sólida, porém insuficiente. Só o que é bom pode funcionar. Nenhuma outra coisa funciona em absoluto. Então, só o que vem do Espírito Santo, do Espírito, é que funciona. O que vem do ego não funciona em nada, em absolutamente nada. Só traz mais dor, sofrimento, confusão, que é o que nós vivemos neste mundo. Então, para que sejamos curados,
nós temos que permitir que o Espírito Santo haja através de nós, sem a interferência do ego. Pois o ego diz que você é que está agindo. Por isso que nós nos sentimos responsáveis, sem saber que não somos responsáveis por nada. E eu digo que a única responsabilidade que nós temos é aquela de entregar ao Espírito, para que não haja nada nosso, e sim o Espírito agindo em nós. E assim, terá só Ele agindo e não nós mais. E aqui se desfaz a separação entre aquilo que pensamos que somos, que na verdade não somos, para ser aquilo que realmente somos. Esse curso oferece uma situação de aprendizado muito direta e muito simples e provê o guia que te diz o que fazer. Se o fizeres, verás que funciona. Seus resultados são mais convincentes do que as suas palavras. Eles te convencerão de que as palavras são verdadeiras. Seguindo o guia certo, aprenderás a mais simples de todas as lições. Por seus frutos os conhecereis, e eles conhecerão a si mesmo. Então, podemos dizer o seguinte: quais são os frutos? Quais são os resultados que nós colhemos pela verdade daquilo que somos, por seguir a realidade, por seguir aquilo que somos em essência, em espírito? Os resultados são a paz, a felicidade, o amor, a união, o contentamento, a alegria de estar compartilhando aquilo que une, que não diverge, que é único. E na hipotética realidade daquilo que pensamos que somos, o que colhemos é o resultado da desunião, da falta de paz, da infelicidade, da depressão. Então ele diz aqui: por seus frutos os conhecereis, e eles conhecerão a si mesmo. A todos que me escutaram até este presente instante, minha eterna gratidão. Até um próximo vídeo, que entraremos na sessão 6, a aceitação do teu irmão. Até lá. Gratidão eterna.